1 aos Coríntios 1, do 1 até o 3. Os versículos 4 a 9, nós vamos estudar no próximo domingo. Nós vamos começar então desse modo, vamos inaugurar dessa maneira um estudo na carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta de bastante conteúdo eclesiológico e é fundamental para que a igreja se harmonize, aprenda e assim se harmonize com as verdades que constam aqui desse livro. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos conhecem bastante sobre o contexto da carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos conhecer mais desse contexto na medida em que estivermos estudando a carta. Geralmente, os livros, os comentários, as introduções ao Novo Testamento que tratam das duas cartas de Paulo aos Coríntios são introduções extensas, são introduções com muitas informações. E se nós formos tratar da primeira carta aos Coríntios, tentando esgotar os aspectos introdutórios num culto, não teremos sermão. Vamos estudar só os aspectos introdutórios durante um culto inteiro. Por isso, nós vamos conhecer alguns aspectos introdutórios hoje. Eles estão um pouco dissolvidos ao longo da exposição. Outros aspectos introdutórios vamos estudar em outros sermões, na medida em que o próprio texto sugerir a apresentação deles. Do contrário, vamos ter que fazer um estudo da introdução aos Coríntios, e isso vai nos custar aí um culto inteiro praticamente. De antemão, a princípio, é importante que conheçamos onde ficava a cidade de Corinto. Os irmãos têm aqui um mapa da terceira viagem missionária de Paulo, e por causa da claridade, não dá para definir muito bem onde são as porções de terra aqui. Mas existe uma porção ali um pouco mais azulada, bem clarinha, é difícil de ver de onde os irmãos estão, que é o mar Mediterrâneo. Mas vai aparecer ali um quadro. Esse quadro diz que Corinto ficava localizada no istmo que liga o Peloponeso ao resto da Grécia. Istmo é uma faixa estreita de terra. Corinto se situava nessa faixa estreita de terra que liga o Peloponeso ao resto da Grécia. O Peloponeso vai aparecer ali agora. Os irmãos estão vendo ali uma setinha, um quadrinho ali, um balãozinho, onde aparece o Peloponeso. Logo abaixo, para quem consegue enxergar de longe, tem ali a cidade de Corinto. A seta vai mostrar melhor. Aí está. Essa setinha está apontando exatamente em cima da cidade de Corinto. Essa é a localização de Corinto. Corinto existe ainda hoje. Algum dia você for para a Grécia, você pode visitar a cidade de Corinto. E ela ficava então nesse lugar. Imaginem, vejam que é uma região muito importante em termos de rota comercial, né? O Peloponeso e o restante da Grécia, as rotas comerciais tinham que passar por ali. O que vinha do norte da Grécia, da região ali da Acaia, da Macedônia, se quisesse atingir o Mediterrâneo, tinha que passar por
Corinto, e de modo que a cidade era uma cidade muito grande, uma cidade muito movimentada. E evidentemente uma cidade assim, com pessoas de várias regiões, de várias culturas, um trânsito contínuo de pessoas, era uma cidade que dava espaço para a chegada, para o estabelecimento de cultos novos, de ideias novas, de costumes novos, e também favorecia bastante a imoralidade. Corinto era uma cidade muito imoral. Se você naqueles dias chamasse uma moça de coríntia, isso seria uma ofensa terrível contra ela. Você chamar uma moça de, olha, aquela moça é uma moça coríntia, né? Isso seria uma agressão, né? Seria quase o mesmo que você chamar a moça de corintiana hoje, né? Você diria, olha, aquela moça é uma moça coríntia. Isso seria um xingamento, uma forma de xingar. E as pessoas até brincavam, havia brincadeiras, as pessoas diziam, quando iam praticar algum tipo de imoralidade, se entregar à imoralidade, eles diziam: nós vamos corintianizar. Corintianizar era, numa linguagem popular, cair na gandaia, né? Cair na farra, cair na lama. Isso era corintianizar naqueles dias. Essa era a linguagem usada. Mas ao longo do tempo em que nós fomos estudando melhor a carta aos Coríntios, os irmãos terão contato com outros aspectos relacionados à cultura e aos costumes da época. A princípio, eu quero apontar uma mensagem importante que nós podemos auferir desse texto que nós acabamos de ler. É um texto curtinho, e essa mensagem, ela está focalizada, ela se focaliza, ela é retirada e abrange o versículo 2 do texto que nós lemos. Veja a mensagem qual é: a grandeza da igreja procede do que ela é aos olhos de Deus, não do que ela faz aos olhos dos homens. Essa mensagem central, essa verdade que nós queremos frisar hoje pela manhã, ela é extraída não só do versículo 2, mas também de todo o ambiente, de todo o contexto que envolve a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios. Paulo escreveu para uma igreja marcada pelos mais terríveis problemas. Uma igreja cheia de dificuldades, uma igreja que tinha problemas morais terríveis, uma igreja que estava totalmente dividida, uma igreja que tinha problemas doutrinários. Imaginem que em Corinto eles tinham dificuldades com a questão da ressurreição e diziam coisas estapafúrdias sobre a ressurreição dos mortos. Era uma igreja que tinha todos os defeitos que você pode imaginar, todos. Se havia uma igreja da qual nenhum de nós aqui teria prazer em ser membro, essa igreja seria a igreja de Corinto. Era uma igreja extremamente problemática. Se eu recebesse um convite para ser pastor na igreja de Corinto, de pronto eu ia dizer não, qualquer outra, menos a igreja de Corinto, porque todos os tipos de problemas, todas as formas como um problema de uma igreja, todas as formas nas quais os problemas de igreja se manifestam, lá em Corinto você iria encontrar desordem, desrespeito, litígio entre os irmãos, problemas doutrinários, imoralidades. Olha, era uma igreja caótica. No entanto, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para essa igreja tão problemática, ele se refere a ela, ele se dirige a ela com palavras tão escolhidas, ele se dirige a ela de uma forma tão respeitosa, ele se dirige a ela atribuindo a ela uma nobreza tão grande que nós não podemos chegar a outra conclusão senão esta aqui: a grandeza da igreja procede do que ela é aos olhos de Deus. Deus olha para a igreja de forma diferente daquela que nós muitas vezes olhamos. E a grandeza dela consiste nisso, no modo como Deus a vê, não no modo como os olhos dos homens a veem. É claro
que existem os erros de Corinto, visíveis aos homens, tinham que ser tratados. Desagradavam a Deus. Mas existe um aspecto da igreja, existem elementos, verdades, atributos da igreja, traços da igreja, que a tornam nobre, que a tornam grande, independentemente do modo como ela se apresenta. São traços que lhes são inerentes e conferem a ela nobreza, riqueza, grandeza, e nós devemos buscar isso nela também. Nós devemos olhar para a igreja de Deus buscando esses traços que fazem com que ela seja considerada pelo próprio Deus grande e nobre. Vamos ver os componentes do conceito bíblico de igreja. Como Deus vê a igreja? Como Deus vê a nossa igreja? Como Deus vê a sua igreja? Qual é a forma como Ele olha para nós e nos vê? Nós somos desprezados pelo mundo, nós temos problemas e imperfeições, nós reconhecemos as diversas falhas que nós temos, pequenos que somos, falhos que somos, maus muitas vezes como somos, mas quais são os componentes do conceito de igreja que fazem com que ela, a despeito dessas dificuldades, desses problemas, dessas imperfeições, seja, aos olhos de Deus, considerada grande, nobre, importante, rica? Vamos ver quais são. Eu quero apontar o primeiro deles. Primeiro, a igreja pertence a Deus. Você se lembra disso de vez em quando? A igreja pertence a Deus. Ela não é sua, ela não é minha, ela não é de uma família, ela não é de uma liderança, de um grupo em especial, ela não é de uma panelinha, não. A igreja é de Deus. Ele é o dono dela. Vejam o que diz o versículo 2. A igreja de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto. Essa é uma verdade importantíssima, é um componente fundamental do conceito de igreja que nós muitas vezes perdemos. Se nós nos lembrássemos que a igreja é de Deus e não nossa, de Deus e não do pastor, de Deus e não deste ou daquele, se nós nos lembrássemos disso, o nosso apreço por ela, o nosso respeito por ela, a nossa cooperação com ela, o nosso cuidado com ela seria diferente. Porque nós estaríamos tratando de algo, em nossa mente estaríamos cientes de que estaríamos tratando de algo de valor inestimável, algo que pertence ao próprio Deus, que lhe é caro, que lhe é especial, porque pertence a Ele. Existe um texto bíblico em Atos 20, 28, está aqui no quadro. Os irmãos podem perceber como foi que a igreja se tornou de Deus. Veja o que diz o texto. Cuidem de vocês mesmos, é uma palavra dirigida pelo apóstolo Paulo aos pastores, líderes da igreja de Éfeso, em Atos 20, 28. Vejam o que o apóstolo Paulo diz para aqueles pastores. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de vocês? De quem? De Deus. Não é a sua igreja, pastor. Não é a sua. Pastor de Éfeso, pastoreie a sua igreja. Não, não foi isso que eu disse. Pastoreie a igreja de Deus. E aí o texto continua explicando por que ela é de Deus. Veja o que o texto diz. Pastorearem a igreja de Deus, que Ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue.
Vocês já imaginaram quão preciosa é a igreja? Você pode perceber quão preciosa é a igreja em que você está? Você tem noção do valor dela, da grandeza dela, da nobreza dela aos olhos de Deus? O próprio Deus derramou o seu sangue para comprá-la. E isso faz com que ela seja dele. E isso faz com que ela seja preciosa. Antes de você guardar contra ela rancor, antes de você virar as costas para ela, reflita. Reflita na sua preciosidade, no seu valor, na sua nobreza aos olhos de Deus. Mas há um segundo componente do conceito de igreja. Olha aí. A igreja é composta por pessoas santificadas. Olhem o versículo 2 mais uma vez. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Isso é um pouco estranho de se ouvir o apóstolo Paulo dizer para os crentes de Corinto. Porque se existia crente vida torta naquela época, eles estavam todos reunidos lá na cidade de Corinto. Mesmo assim, mesmo escrevendo para crentes que tinham a vida torta, mesmo escrevendo para crentes que estavam divididos entre si, mesmo escrevendo para crentes que na hora da ceia se embriagavam, mesmo escrevendo para crentes que levavam suas causas litigiosas, seus problemas para as autoridades públicas resolverem, envergonhando o Evangelho, mesmo escrevendo para uma igreja onde existiam pessoas que se insurgiam contra a autoridade apostólica, mesmo escrevendo para uma igreja na qual havia imoralidades assustadoras, mesmo escrevendo para uma igreja onde havia desvios doutrinários assustadores, o apóstolo Paulo diz para eles: olha, vocês são santificados em Cristo Jesus. O que isso significa? Isso significa que apesar daquilo que é visto pelos nossos olhos, Deus separou a igreja para os seus propósitos. É isso que significa ser santificada em Cristo Jesus. Não é uma expressão que se relaciona tanto com a conduta, mas é uma expressão que se relaciona com o que Deus fez com a igreja. Deus separou a igreja do mundo através de Cristo. Deus separou a igreja do mundo em Cristo. Quando as pessoas creram em Cristo, elas foram separadas por Deus do mundo. Isso significa essa separação, tirar do mundo e trazer para o seu reino, tirar do mundo e trazer para o seu país, para o seu uso, para os seus propósitos. Isto é santificar. E Deus fez isso com cada crente que está aqui nesta manhã. Deus santificou você. Ele separou você do mundo. Ele deu vida. E trouxe você para o reino do Filho do seu amor, e fez com que você se transformasse num novo homem, pertencendo agora ao céu, sendo um cidadão do céu. E isso confere a você grandeza, dignidade e nobreza. E cada um que está aqui deve olhar para o outro, deve olhar para a igreja como um todo com esses olhos. Eu estou diante de alguém que foi santificado. Eu estou diante de alguém que Deus pegou, tirou do mundo, separou e revestiu de grandeza e deu a essa pessoa a sua cidadania, a cidadania celestial. Esta pessoa estava morta, agora está viva. Apesar dos seus defeitos, ela agora tem vida espiritual. Essa pessoa era uma casa vazia, era um túmulo, era morto por dentro. Agora Deus deu vida e o seu Espírito passou a habitar nela.
Essa pessoa era estranha à comunidade de Israel, era estranha à igreja, era estranha, era estrangeira diante de Deus. Agora não, agora pelo sangue da cruz, ela foi aproximada, ela foi trazida e agora ela pertence ao povo santo, ela é um sacerdote, é um rei e sacerdote, ela faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso, apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, eu devo vê-la como alguém revestido de dignidade e de grandeza. É assim que eu devo ver a minha igreja, um grupo de pessoas marcadas por dignidade e grandeza, porque Deus as separou. Deus as comprou, a igreja é dele, e Deus as separou para os seus propósitos. Elas são santas, a igreja é santa. Na própria carta aos Coríntios nós temos um texto que fala, em 1 Coríntios 6,11, vejam o que diz: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. É isso que a igreja é, um grupo de pessoas lavadas, separadas, justas, que alcançaram essa posição, porque Deus as alçou a essa posição. É assim que você vê a igreja, é desse jeito que você vê a sua igreja? Você olha para a sua igreja assim? Ou você é do tipo de pessoa que se indispõe contra a igreja de Deus? Que tem prazer em encontrar falhas, defeitos, pecados, se deleita nisso, em julgá-la, em atacá-la, em censurá-la e desse modo explicar, desse modo mostrar por que você com ela não se envolve. Muitas pessoas que abandonam a igreja, quando recebem a visita do pastor, dizem o seguinte: pastor, eu não vou mais na igreja porque eu vejo ali muitas coisas erradas. Que grande mentira, que grande calúnia, que grande blasfêmia. É como se a pessoa dissesse: eu sou tão puro de olhos que os meus olhos não podem contemplar a iniquidade. A pessoa se transforma em Deus. A pessoa diz: eu não vou na igreja porque eu sou divino, meus olhos não podem contemplar a iniquidade, tão puro de olhos que eu sou. Isso é mentira. Essa pessoa não vai à igreja porque ela tem pecados horríveis em sua vida. Ela tem prazer em ver outros pecados, porque esses outros pecados fazem com que ela se sinta um pouco melhor com a sua consciência. Então, ela nutre esses seus pecados e encontra nos outros pecados alívio para a consciência e desculpa para não tratar dos seus e não estar presente com os irmãos na igreja. Coisas horríveis as pessoas fazem por causa dos seus pecados, e fazem isso, entre outras coisas, porque não sabem o que a igreja é. Independentemente dos defeitos de uma igreja, nós estamos diante de um grupo santificado, que Deus separou e que merece o nosso respeito, o nosso amor, a nossa cooperação, a nossa proteção. Mas há um terceiro elemento que compõe o conceito da igreja. A igreja foi chamada para ser santa. Isso é um pouquinho diferente do que a gente disse há pouco. Veja o que diz aqui no versículo 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, pessoas que foram separadas, e vejam, e chamados para serem santos. Há uma diferença entre as duas coisas. Deus me santificou, me separou, mas não parou aí. Então agora eu sou santo, Deus já me separou, eu faço o que eu quero. Não. Alguém poderia encostar aquela porta, por favor, de vidro?
Por favor. Eu não estou conseguindo desenvolver meu pensamento. Obrigado. Além de Deus santificar, dele separar, ele pegou esse povo e deu a esse povo um comando. Ele disse: olha, vocês foram santificados, vocês são meus, vocês foram separados e agora eu tenho uma ordem para vocês. Vocês devem viver como santos. Por que isso torna a igreja especial? Porque Deus não deu essa ordem para o mundo. Será que Deus algum dia chamou algum incrédulo e disse: olha, seja santo? Mesma coisa que eu chegar para o meu cachorro e falar: fala. É como eu chegar para os meus 2 cachorros e falar assim: ó, eu quero um dueto hoje aqui em casa, tá? Vocês vão fazer um dueto de Aleluia de Handel. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles não têm capacidade intrínseca para falar. Como é que eu poderia exigir de animais? Como é que eu poderia exigir de animais irracionais que eles cantem como seres humanos? Isso é impossível. Eles não têm atributos em si, não têm elementos em si que os capacitem a pronunciar essas coisas, a produzir algo tão belo, algo tão nobre como uma música dessas. Agora, Deus se aproximar do incrédulo e dizer: seja santo, incrédulo, é o mesmo que eu fazer isso com os meus bichinhos lá em casa. É o mesmo que eu chegar para os meus bichinhos e falar assim: olha, eu quero que vocês façam um dueto aí bem bonito, uma música nobre, clássica. Quero que vocês cantem como os 2 tenores em concert. Só tem 2 por enquanto, talvez um dia tenha 3, né? Só tem 2 cachorrinhos em casa. É como dizer para eles: olha, quero que vocês cantem como os 2 tenores. Isso é impossível. Eles não têm elementos para isso. Agora, quando Deus se aproxima de nós, homens imperfeitos, e diz: sejam santos, isso significa que existe um abismo enorme entre mim e os incrédulos. Existe um grande espaço nos separando. Quando ele se aproxima de mim e diz: eu quero que você seja santo, isso implica numa dignidade, isso implica numa grandeza, isso implica numa capacitação especial que abre um espaço enorme entre mim e as pessoas do mundo. Porque das pessoas do mundo ele não exige isso. Ele não exige que os homens do mundo sejam santos. Ele não dirige essa ordem a eles. Ele não chamou esses homens do mundo e disse: olha, homens do mundo, sejam santos. Não. Ele dirige essa ordem a mim. E isso me reveste de dignidade, de grandeza. Em Corinto havia muita imoralidade. Nós temos aí uma fotografia da deusa Afrodite. Dizem os escritores antigos que essa deusa era uma deusa que servia, o seu culto, o culto a essa deusa, servia de base para a prostituição cultual. Os escritores antigos dizem que no templo de Afrodite existiam mais ou menos 1000 prostitutas cultuais. O que é uma prostituta cultual? Uma prostituta cultual é uma mulher que se prostitui para servir um deus. A deusa Afrodite, os cultos dirigidos a ela, nesses cultos era exigida a imoralidade. Para agradar essa deusa era necessário se prostituir. O adorador chegava no templo e ele tinha ali aquelas prostitutas, e se juntando com elas, ele adorava a deusa Afrodite. Quando o templo não tinha muita gente, essas prostitutas se dirigiam até a cidade. E ali na cidade convidavam as pessoas para o culto. Convidavam as pessoas para o culto a Afrodite. Diziam para os homens: vamos ao templo de Afrodite, vamos adorar Afrodite, vamos cultuar Afrodite. E desse modo esses homens iam lá e se prostituíam com essas mulheres e achavam que nessa prática estavam adorando uma divindade. Algo assustador, algo impressionante isso, algo horrível, assustador. E o apóstolo Paulo diz para os coríntios: vocês foram chamados não para adorar um Deus como esse,
Vocês foram chamados não para viver como o mundo vive. Vocês foram revestidos de dignidade. Vocês foram chamados para serem santos. E é assim que vocês devem viver. Em Apocalipse 22:11, existe algo interessante. O texto diz: continue o injusto a praticar injustiça. É curioso em Apocalipse o modo como esse versículo se comporta nesse paralelo. Olha, o injusto, permaneça nesse seu caminho. Quer continuar nisso? Continue se afundando mais e mais nisso. E aí vem a segunda parte do versículo: continue o imundo na imundícia. Você quer ser sujo? Quer ser um porco espiritual? Continue nisso. Caminhe nisso. As consequências virão um dia. Os resultados disso acontecerão um dia. Quer continuar sendo imundo? Continue na imundícia. Caminhe nessa direção. Deus não está implorando nada de ninguém. Mas aí o versículo tem tem uma contraparte. Veja o que diz: por outro lado, continue o justo a praticar justiça. Se você é justo, se você foi justificado, então continue nessa vida de justiça. E o versículo termina: e continue o santo a santificar-se. Mas vejam, continue o santo a santificar-se. Antes de me santificar, eu tenho que ser santo. Não adianta eu querer me santificar sem primeiro ser santo. Quando Deus diz: vocês são chamados para serem santos, isso significa que Ele nos santificou. E agora, sendo santos, nós podemos nos santificar. Todos aqui são santos. Todos os crentes aqui são santos. A pergunta é: todos estão se santificando? Santos. Todos são, desde o dia em que creram, foram separados por Deus. Mas todos estão se santificando? Santificar-se é mostrar a nobreza da igreja aos que estão ao redor. Em quarto lugar, a igreja é universal. Não é a universal do reino de Deus, mas é universal no sentido de se estender por todas as nações. Existem grupos que se fecham e dizem: não, a única igreja verdadeira é essa aqui. E tem lá aquela portinha pequenininha lá no fim do mundo e fala: não, essa aqui é a igreja verdadeira, essa aqui, fora dessa ninguém vai para o céu. Isso é uma grande tolice. Nós sabemos que a igreja verdadeira, ela se espalha pelo mundo todo. Ela abrange homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. E isso confere à igreja uma nobreza inigualável. Ela é uma sociedade singular, porque nela se ajuntam pessoas de todas as origens, de todas as etnias, de todas as formações, de todas as regiões do mundo. Nela se ajuntam, mostrando que em Cristo todos são um só. Vejam o que diz o versículo 2. Diz assim: a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Todos, em toda parte. Paulo está dizendo que a igreja se espalha pelo mundo inteiro, e isso mostra a grandeza dela. Ela não é uma entidade localizada, ela não é uma entidade dirigida para um grupo em especial, não. Deus conferiu dignidade à igreja, chamando homens de todas as raças, de todas as tribos, de todas as etnias. Veja o que diz o texto de João 11. João 11 fala assim: ele, Jesus, não disse isso de si mesmo, mas sendo Jesus não, é o sumo sacerdote, né? Falando sobre Jesus. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação. Jesus não morreria só pela nação judaica,
mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados, para reuni-los num povo. A igreja é universal, abrange pessoas de todos os lugares, e isso, na visão do apóstolo Paulo, mostra a grandeza da igreja. E em último lugar, a igreja invoca o nome de Cristo. É o único grupo na face da terra, na história do mundo, que invoca o nome de Cristo. O que significa invocar o nome de Cristo? Nós temos aí uma definiçãozinha. Invocar o nome de Cristo é prática que reflete a esperança de encontrar socorro divino somente nele. Qual é o único grupo que clama a Cristo esperando encontrar socorro espiritual, socorro divino somente nele? O único grupo que faz isso é a igreja. Você não vai encontrar isso em nenhuma outra religião secular. As diversas religiões seculares clamam aos mais diversos deuses. Algumas delas clamam a Cristo e mais algum. Algumas delas clamam a Cristo e a outras coisas. Não clamam apenas a Cristo. Não invocam somente o nome de Cristo. Fazem as mais diversas invocações. Eu me lembro de uma senhora que o filho dela adoeceu. Ela morava na rua da igreja que eu pastoreava em Atibaia. O filho dela adoeceu, ela me chamou para ir lá. Ela disse: pastor, eu quero que você ore pelo meu filho. Eu fiquei muito contente com essa oportunidade. O filho dela estava muito doente, pegou uma doença de um bicho, um vírus de um cachorro, alguma coisa assim, e ficou muito doente, muito doente. E por fim até o moço morreu, chegou a falecer mesmo por causa dessa doença terrível. E ela estava desesperada, e eu fui lá. E eu orei por ela, orei por aquele moço, orei pela família, falei de Jesus para eles. Fiquei contente pela abertura que aquela família deu para o Evangelho, para a esperança que eles estavam começando a depositar em Cristo. Mais tarde eu soube: pastor, o senhor já deve ter sido o quinto aí, porque aí já foi padre, pai de santo, macumbeiro, benzedor, já foi, o senhor só entrou na lista aí. Porque essa mulher, ela chama quem tem na frente. Se aparecer aí qualquer um aí bater na porta dizendo que é benzedor, o que for, ela, opa, vem cá. Isso é invocar o nome de Cristo? Não. Isso é igualar o Senhor Jesus Cristo a todas as mentiras que nós vemos por aí. A igreja é singular por causa disso, ela não invoca nada mais. A igreja não invoca lá uma pedra, né, parecida, sei lá o que, ela não fica lá invocando aquilo, ela não faz isso. Ela não invoca santos, mártires do passado. A igreja não faz isso. A igreja genuína, a igreja verdadeira, invoca o nome de Cristo e Ele só. É isso que significa invocar o nome de Cristo. Será que em Corinto isso era feito pelos homens daquela época? Não era. Em Corinto, eles, quando tinham problemas, clamavam a um deus chamado Asclépio. Asclépio era o deus da cura, era a igreja universal da época, talvez, não sei como chamar isso, ou na verdade parecia bastante com a igreja católica, né? Vejam o que acontece aqui. Os irmãos têm aqui alguns membros do corpo humano feitos de barro. Quando alguém queria obter a cura, então oferecia o membro onde a doença estava, oferecia esse membro para Asclépio, e desse modo esperava que Asclépio curasse aquele membro oferecido. Nós temos aí várias partes do corpo, volta um pouquinho, tem aí orelha, né? Seios femininos, braço. Isso aqui está sem dedo, não sei se era original já sem dedo, se ele queria que nascesse um dedo, não sei. Uma perna ali, deve ter quebrado, né, o dedo, né? Uma perna ali do lado direito. Tem a outra figura, mostra, pode mudar a figura. Aqui nós temos um conjunto enorme
de membros do corpo que eram colocados lá diante de Asclépio para que ele curasse. Perna é o que não faltava, né? Todo mundo ali em Corinto tinha problema no joelho, talvez, né? No joelho, na rótula, menisco, aioeron, talvez uma grande oportunidade aqui, né? Nós temos ali cabeça também tinha problema. Se alguém tem algum problema de cabeça, botava a cabeça lá para o Asclépio curar, né? Algum problema? Não. Braços, né? Pernas, orelhas, nariz, pés, mãos. Encontramos todos os membros do corpo aí nesse museu de ofertas feitas a Asclépio. Os irmãos pensam que isso aí mudou? Pensam que isso aí mudou? Os irmãos forem em Aparecida vão ver a mesma coisa. Aliás, se mostrarem essa foto para alguém, a pessoa vai dizer para você: você foi em Aparecida? A mesma coisa. Recentemente, quando eu fui falar no congresso da igreja, da Igreja dos Irmãos, em Vitória do Espírito Santo, eu visitei um mosteiro. É um mosteiro muito famoso que tem lá em Vitória, um lugar histórico muito bonito. E eu fui visitar esse mosteiro, fica no alto de uma montanha. E lá no mosteiro tem um lugar de orações. E sabe o que tem nesse lugar de orações? Exatamente isso que os irmãos estão vendo aqui. Só que hoje eles fazem de cera. Fazem de cera. E a Igreja Católica ganha muito dinheiro vendendo isso. A igreja vende pé, vende dedo, vende mão, vende perna, vende braço. E a igreja fica rica vendendo isso aí, né? Vendendo essas coisas todas. E as pessoas então têm esperança de que serão curadas oferecendo aqueles membros a essas entidades, essas divindades. Eles não chamam de divindades, mas é o que são na verdade. Mas a Bíblia diz que o crente verdadeiro não busca essas coisas. O crente verdadeiro, ele clama, ele invoca o nome de Cristo e somente o nome dele. E por isso, por ser um grupo tão singular, por ser um grupo que não deposita sua confiança em ninguém e em nada mais além de Cristo, a igreja é nobre. Por que devemos amá-la? Por que devemos respeitá-la? Por que devemos protegê-la? Porque ela é o único grupo em toda a terra, em toda a história humana, que clama, que invoca unicamente o nome de Cristo. E isso a torna singular. Vamos ver algumas aplicações disso. Primeiro, sabemos tudo isso que vimos agora. O texto do versículo 2 é muito claro nessas coisas, mas veja o que devemos fazer. Ame sua igreja e demonstre isso em envolvimento e cooperação. Quando nós amamos algo, nós nos envolvemos com isso. Nós queremos estar junto, queremos estar perto, nós amamos. Nós não queremos ficar longe, não queremos ficar à distância, queremos nos aproximar porque amamos. Quando descobrimos que a igreja é de Deus, que a igreja foi santificada, que a igreja foi chamada para ser santa, que a igreja clama ao nome de Cristo, que a igreja é composta por todos esses fatores que a enobrecem, nós devemos desenvolver amor por ela e nos envolvermos com ela. Eu me lembro quando conheci a minha esposa e começou a crescer o meu sentimento por ela. Eu era professor no seminário, ela era aluna do primeiro ano. Eu tinha que arrumar uma desculpa para chegar perto dela. Havia um abismo entre eu e ela. Ela era aluna do primeiro ano. Eu era professor do seminário. Que desculpa eu ia dar para chegar perto? Ia chamá-la na minha sala para dar uma bronca? Ela era uma excelente aluna. Ela ganhou o prêmio de melhor aluno do seminário. Como é que eu ia poder chamá-la para dar uma bronca? Não tinha desculpa, mas eu dava um jeito. Eu dava um jeito de chegar perto. Eu sabia dos dias que tinha atividades no prédio, dias de limpeza em que os alunos se envolviam na limpeza. Naquele dia, eu ia fazer supervisões ali no prédio. Onde ela está limpando? Ela está limpando a biblioteca. Então eu ia na biblioteca, que a minha atividade de repente se tornava uma atividade que envolvia a biblioteca. Eu ia lá na biblioteca. E eu chegava perto dela. Você está limpando aqui? Não.
Claro que eu estou limpando aqui. E eu tentava então me aproximar, conversar com ela, estar perto dela. Quando chegavam os cultos na capela, eu observava onde ela estava. E eu, por acaso, sentava no mesmo banco. Tinha um lugar ali e eu então, aqui está bom, sentava ali. Por que essas coisas acontecem? Por que eu queria estar perto dela? Porque eu estava crescendo no interesse por ela, no amor por ela, estava surgindo no meu coração, estava crescendo mais e mais. E na medida em que crescia mais e mais, eu queria mais e mais estar perto dela. Até que um dia eu tive que dizer: Marcelo, eu tenho que estar perto de você. Eu amo você. Eu estou apaixonado por você. Se você não está perto de mim, eu perco o fôlego, eu não consigo respirar. Você é a minha vida, eu preciso de você. Por que isso? Porque eu a amava, como ainda a amo. Nós devemos amar a nossa igreja. Devemos nos aproximar dela, estar envolvidos com ela, sendo essa uma das maiores provas do nosso amor pela igreja em que Deus nos colocou. Já pensou se eu dissesse para minha esposa: olha, eu amo você, só que não vai dar para ir na sua casa esse fim de semana. Você não vai me levar a passear? Olha, eu amo você, mas não vai dar, viu? Eu estou muito ocupado, tenho muitos afazeres, tenho muitas prioridades. Você não vai me ver amanhã? Olha, não vai dar porque vai passar um programa muito importante na TV, eu preciso assistir. Será que eu estaria revelando o amor verdadeiro? Claro que não. Mas é exatamente assim que alguns irmãos tratam a igreja que dizem que amam. Há uma segunda aplicação. Isso aqui é muito importante. Temos que nos preocupar com isso. Não despreze outras igrejas genuínas, dizendo que a sua é superior a elas. Muitas vezes porque a igreja tem um conjunto bonito, muitas vezes porque a igreja tem uma estrutura muito bem feita, muito bem elaborada, muitas vezes porque a igreja é mais rica do que outra, nós tendemos a criticar outras igrejas verdadeiras, outras igrejas genuínas, dizendo que a nossa é a melhor. Isso não é correto fazer, isso é pecado fazer. Nós devemos aprender que a igreja ela tem uma nobreza inerente aos olhos de Deus e nós não temos o direito de criticar igrejas genuínas, dizendo que a nossa é superior às outras. Isso gera problemas terríveis, desânimos. Eu sei de pessoas que se encantaram tanto por sua igreja e desprezaram tanto outras igrejas, que quando tiveram que sair da sua igreja, não encontraram mais ambiente em nenhuma outra. E quando chegavam na outra igreja, diziam: eu não gosto dessa igreja. Essa igreja não tem o que a outra tem. Aí em outra. Eu não gosto daquela outra, porque aquela outra também não tem o que a minha tem. E em outra. Essa outra também não quero, porque essa aqui não tem o que a outra tem. Final das contas, não ficou em nenhuma igreja, porque endeusou a sua igreja e nenhuma outra mais servia. Cuidado com isso. Não podemos desprezar outras igrejas. Devemos atribuir a elas o valor que elas têm pelo que elas são aos olhos de Deus. Em terceiro lugar, fuja de comunidades que se dizem igreja, mas não tem nenhum indício dos elementos de 1 Coríntios 1:2. Percebendo uma comunidade que diz que é igreja, mas ali você não vê os elementos da igreja, você percebe que não é uma igreja santificada, você percebe que ela não é composta por pessoas santificadas, por pessoas que atendem ao chamado de serem santos, não é um grupo que pertence a Deus, você nota isso, você percebe isso, você percebe que é um grupo seletivo, não é dirigido a todas as pessoas, é um grupo dirigido só a jovens, ou só a empresários, ou só a ricos, enfim, cuidado. Fuja dessas comunidades que não apresentam os traços da verdadeira igreja. Outro, sendo parte da igreja, harmonize sua vida com o que ela é,
Ou seja, santifique-se diariamente. Você é a igreja, você faz parte da igreja, você foi santificado, você é santo, então harmonize a sua vida com isso. Seja santo para harmonizar a sua vida com o que a igreja realmente é. E finalmente, identifique-se com os demais crentes genuínos, buscando só em Cristo e em nada e ninguém mais o socorro para suas lutas espirituais. Hoje em dia temos visto as pessoas buscando socorro em tantas coisas, menos em Cristo. Se você é um crente, invoque o nome de Jesus Cristo. Esse é o traço da igreja. Se você é um crente, invoque o nome dele. Há crentes colocando copo d'água em cima de televisão, invocando poderes supostamente sobrenaturais. Há crentes acreditando em orações especiais, crendo não em Deus, mas crendo no poder daquelas palavrinhas que estão lá. Recentemente eu li um livrinho chamado A Oração de Jabes. A Oração de Jabes. Fiquei até triste quando li esse livrinho, porque quem escreveu é bastante conceituado, nos Estados Unidos pelo menos. Mas ele dizia coisas lá que não são verdade. E nós podemos ver, quando vemos a nata da teologia americana caindo em superstições, em tolices como aquelas, nós vemos o porquê da igreja americana estar em declínio, como na verdade está. Sonham os que acham que a igreja americana está crescendo, o contrário, está inchando. Mas crescimento genuíno, real, isso não está acontecendo. E esse homem dizia nesse livrinho A Oração de Jabes, que ele descobriu essa oração na Bíblia e ele faz essa oração há muito tempo, e essa oração é a chave para o seu sucesso. Ele faz essa oração todo dia, e se você fizer essa oração todo dia, você também vai ter sucesso na sua vida. Então é um mantra que você recita. E você recita esse mantra diariamente. E aí então você obtém aquilo que você precisa. Isso não é fé em Deus. Isso não é invocar o nome de Cristo. Isso é crer no poder daquelas palavrinhas ali. É isso que esse homem está ensinando. E há muitos crentes crendo nessas coisas, crendo em orações específicas. Há pessoas aprendendo oração de guerra. Eu vou aprender uma oração de guerra, e decoram a oração de guerra, e todo dia antes de sair de casa recitam a oração de guerra, e saem, depois que faz a oração de guerra saem, né? E na oração dizem: agora eu visto o capacete, né? agora eu pego o escudo, e sai de casa, nem consegue andar depois da oração de guerra, né? Tanta coisa que colocou. Eu agora levanto, esmago as muralhas, eu piso no inimigo, e faz aquela coisa e sai de casa. Agora nada pode me acontecer. São superstições, são crendices, são crenças em coisas que se diferenciam em muito daquilo que a palavra de Deus ensina. O homem de Deus, ele não invoca essas coisas, ele não crê na oração em si, ele não crê no poder de certos amuletos, ele não vai pegar um raminho de uma oliveira da Palestina, lá na Igreja Universal, sei lá onde. Ele não vai lá pegar lá o olhinho que unge e trazer para casa o olhinho que unge não sei o que. Ele não vai atrás disso aí. A igreja invoca o nome de Cristo. Na hora da necessidade, invoca um só, a Cristo. Identifique-se com os demais crentes genuínos, buscando só em Cristo e em nada e ninguém mais o socorro para as suas lutas espirituais. Tudo mais são práticas que não são próprias da igreja verdadeira. E invocar outras coisas é algo próprio dos incrédulos, dos pagãos, dos maus, mesmo nos tempos de Corinto, da igreja de Corinto, até os dias de hoje. É só a igreja apenas, que invoca unicamente o nome de Cristo.
Nós dissemos no começo, coloca de novo a mensagem central aí, por favor. A grandeza da igreja procede do que ela é aos olhos de Deus, não do que ela faz aos olhos dos homens. A Igreja Batista Redenção é uma grande igreja? É. Por quê? Por causa do número de membros? Não. Por causa das instalações maravilhosas de mármore, elevadores, escada rolante que as senhoras vêm pedindo, né? É por causa do nosso grande prédio de educação religiosa, um prédio fantástico, com instalações de primeiro mundo, né? Circuito fechado de televisão, tudo. É por isso que a nossa igreja é grande, por causa do nosso amplo estacionamento. É por isso que a nossa igreja é grande, por causa da nossa estrutura, por causa da grandeza das nossas programações, são programações extraordinárias. A nossa igreja é grande porque nosso culto é um espetáculo, um show com músicos de primeira qualidade, gente profissional tocando, gravando CDs e divulgando louvores da redenção pelo país inteiro. É por isso que a nossa igreja é grande. Nossa igreja não tem nada disso. Mas aos olhos de Deus, a nossa igreja é uma igreja grande. Ela é grande porque ela pertence a Ele, custou-lhe um preço. Ela é grande porque ela é santa, foi chamada para ser santa. Ela é grande porque Deus arrebanhou aqui pessoas das mais diversas origens. Por isso ela é grande. Ela pertence ao Senhor que a comprou e a santificou. E ela está crescendo espiritualmente graças à obra dele no nosso coração. Porque ela é grande, devemos amá-la, respeitá-la, protegê-la e trabalhar por ela. Você ama a sua igreja? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto tão pequeno, mas que encerra verdades tão importantes sobre a igreja do Senhor. Obrigado pelos componentes do conceito que ela tem. Obrigado por cada componente do conceito da igreja bíblica. E obrigado porque podemos verificá-los na nossa vida, na nossa pequena igreja. Ó Deus, abençoa a Igreja Batista Redenção. Nós estamos nos aproximando de mais um ano de existência. Ajuda-nos para que cada membro aqui, com humildade, reconheça a grandeza que o Senhor confere à sua igreja e assim amem profundamente a sua igreja. Trabalhem por ela, protejam-na, cooperem com ela e desse modo reflitam uma visão correta do seu povo. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.